Olá, oitavo ano A e B. Aqui é a professora Lia, professora de língua portuguesa, texto e gramática. Nós já tivemos nessa semana nossa aula de texto, fizemos correções, fizemos debates sobre a ideia do texto, sobre os acontecimentos, sobre o fechamento, as ideias, o desenvolvimento do texto abordado por nós nas aulas remotas, tá certo? Hoje nós vamos dar início à nossa aula de gramática. O conteúdo de hoje se chama vozes verbais, ok? Então vamos entender que vozes verbais são essas que se apresentam em textos e em frases. Vamos lá? Vozes verbais. Vozes do verbo. Dá-se o nome de voz à forma assumida pelo verbo, para indicar se o sujeito gramatical é agente ou paciente da ação. São 3 as vozes verbais. Então, assim, conceituando de forma mais objetiva. O que são as vozes verbais, gente? As vozes verbais é como o sujeito se apresenta de acordo com a flexão do verbo, tá? Então, a referência que o sujeito dá-se ao verbo flexionado, concordado com o sujeito, é aí que as vozes verbais vão acontecer, ok? Então, se o sujeito flexiona o verbo de forma que ele pratica a ação, ele será o agente. Se o sujeito recebe a ação flexionada do verbo, ele será um agente paciente, um agente da passiva, tá certo? Então, as vozes do verbo é justamente como o verbo se flexiona a partir da sua concordância, da sua referência com o nosso sujeito. Beleza? Então, essas 3 vozes, quais são elas, professora? Ativa, passiva, reflexiva. Vamos entender quando que a voz verbal se encontra na voz ativa. Quando o sujeito é agente, isto é, pratica a ação expressa pelo verbo. Por exemplo, ele fez o trabalho. Fez. Fez é uma ação do pronome ele, que é um sujeito. Então, ele é um ser praticante. É ele que está praticando a ação do trabalho. Então, percebam que nessa oração, ele fez o trabalho, o agente está sendo ele. Ele está praticando o verbo fazer, tá certo? O trabalho. Então, esse sujeito será agente da ação. Agente da voz verbal. Passiva. Quando o sujeito é paciente, ou seja, recebendo a ação expressa pelo verbo. Como assim? O trabalho foi feito por ele. Percebam que o sujeito não é mais ele. O sujeito agora se tornou o objeto trabalho. Voltando para a oração anterior, ele é o sujeito, fez é o verbo, trabalho é o objeto direto. Lembram? Pronto. Gente, quando a voz verbal vai para a voz passiva, esse sujeito se torna objeto e o objeto se torna sujeito. Percebam na segunda oração como isso acontece. O trabalho, que antes era um objeto na ativa, se transformou em sujeito na passiva. E o ele se tornou o objeto, certo? Por isso que o trabalho se tornou um sujeito paciente. Porque o trabalho está sendo feito por ele. Então, quem está recebendo a ação aí na B é o trabalho. Não é o trabalho que está fazendo ele, é ele que está fazendo o trabalho. Então, mesmo que o trabalho seja o sujeito, ele se tornou um sujeito paciente. E o ele se tornou agente da passiva. A agente da passiva é aquele que entrega a ação, que faz a ação para outro sujeito, certo? Então, o trabalho foi feito por ele. Ele se tornou agente da passiva, trabalho se tornou sujeito paciente, que se tornou essa oração uma voz passiva. Então, sempre vai acontecer isso, percebam. Vai ser um X aí, um X, lembram? Você vai trocar. Antes, o ele era um sujeito, vai se tornar o agente da passiva, ou seja, o objeto lá atrás, lá no predicado. E o trabalho, que antes era apenas um objeto, se tornará o próprio sujeito paciente, tá? Então, sempre vai acontecer essa troca para que vocês transformem, se no caso fosse uma atividade, transformem as vozes verbais ativas em vozes verbais passivas. Você iria fazer isso, ia fazer essa troca. Antes, quem era sujeito se torna objeto, quem era objeto antes se torna sujeito. Ok? A voz reflexiva. Quando o sujeito é ao mesmo tempo agente e paciente. Vimos lá em cima
individualmente quando que a voz é ativa, quando que a voz é passiva, não foi? Agora, na reflexiva, nós vamos juntar essas duas formas verbais e se transformar ela em uma só, tá? Então, na voz reflexiva, quando o sujeito é ao mesmo tempo agente e paciente, isto é, pratica e recebe a ação, ok? Então, quando é que o meu agente, quando é que o meu sujeito, quando é que a minha voz será reflexiva, professora? Quando esse sujeito tanto praticar quanto ele mesmo, nessa prática, ele vai receber de volta a prática que ele está fazendo na minha oração. Por exemplo, o menino feriu-se. Para esse menino se ferir, ele de alguma forma estava cortando algo, ou caiu, não sei qual foi a ação feita por ele, mas ele se feriu de alguma forma, não foi isso? Então, esse menino, ele praticou a ação e recebeu a ação ao mesmo tempo. Ele não feriu alguém, ele feriu a si mesmo, certo? Percebam que, se eu coloco os lutadores feriram-se, né? Está no plural, mas dá a mesma ideia, tá certo? Então, cada lutador deve ter se ferido de alguma forma, então isso aí também é uma voz reflexiva, porque os lutadores feriram-se, eles feriram-se a si mesmo de alguma forma, certo? Então, quando o agente, ele pratica e recebe essa ação, a voz do verbo será reflexiva, certo? Vamos para frente. Vozes verbais, voz ativa, o sujeito é agente da ação, atividade ou estado, tá? Então, ele sempre vai estar ou com o verbo de ligação ou com o verbo significativo, que é o verbo ação. Vamos ver alguns exemplos ao lado. A vida ensina muitas lições, né? Eu estou feliz. Corri durante todo o verão. Lembrando que pode aparecer sujeitos ocultos, indeterminados, sujeitos determinados. O que vai importar é a flexão verbal para o seu sujeito, tá? Então, todas elas estão dando ideia de prática, que a vida está ensinando lições. Então, a vida está praticando a ideia de ensinar lições, né? Eu estou feliz. Quem está feliz? O eu. Eu estou feliz. Então, o verbo está se flexionando para o sujeito. Então, ele está dando a ideia da prática da felicidade. Corri durante todo o verão. A mesma questão, né? Ele está dando a ideia de correr, de praticar a ação de correr, né? De fazer algum esporte durante todo o verão. No caso aí, esse sujeito é oculto, né? Eu corri durante o verão. Vamos para a nossa voz passiva. Gente, lembrando que a voz passiva, ela se divide em duas formas, tá? Analítica e sintética, tá? Analítica ou sintética. A sintética também é chamada pronominal, mas vamos ficar com a definição sintética, certo? Lá na frente vocês vão entender quando que ela é analítica, quando que ela é sintética. Já já nós vamos para essa parte da voz passiva. Por enquanto, vamos ficar na ideia que ela é o quê? O sujeito é paciente da ação verbal, ou seja, ele vai receber a ação que o sujeito vai praticar para com ele. E a voz reflexiva, o sujeito é ao mesmo tempo agente e paciente da ação verbal. Vamos ver, ele cortou-se com a faca. Percebam que ele mesmo fez a ação para com ele mesmo. Ela arrumava-se para o namorado. Então, ela está praticando a ação de se arrumar e ela está recebendo essa arrumação que ela está fazendo com ela mesma. Então, essa ideia é quando eu pratico e quando eu recebo ao mesmo tempo. A ação se chama voz reflexiva. Vamos lá. Vozes verbais indicam a relação entre o sujeito e a ação expressa pelo verbo, como eu já falei anteriormente. Se a ação é praticada pelo sujeito, a mãe penteou o menino, voz ativa. Isso aqui são mais exemplos para que a gente possa definir, perceber quando é cada voz, tá? A mãe penteou o menino, a mãe está praticando a ação, logo essa voz será ativa. Se a ação é sofrida pelo sujeito, ou seja, percebam, a mãe se tornou aí o quê? O objeto, certo? O agente da passiva, melhor, vamos colocar como agente da passiva, porque ela que está dando ação para o menino, ela está praticando a ação para com o menino. E o menino, que era antes apenas o objeto, ele se tornou o quê? O sujeito agente, perdão, o sujeito paciente, porque o menino está recebendo a ação da mãe, certo? Então, essa voz aí com certeza será passiva. Então, percebam, sempre que eu quiser transformar a voz ativa para passiva, eu só vou trocar
os sujeito com o objeto, certo? Se o sujeito ao mesmo tempo pratica e sofre ação, será a voz reflexiva. O menino penteou-se. Então, ele está praticando a ação e recebendo a ação ao mesmo tempo de ficar bem penteado, né? Então, isso aí será a voz reflexiva, tá? Agora, nós vamos perceber como realmente é essa transformação. Como eu falei para vocês sobre o X. Percebam realmente como é um X, tá? Transposição de vozes verbais. Transposição é quando eu faço a transformação. Por exemplo, lá na voz verbal ativa e eu vou transformar na voz passiva. É exatamente isso, tá? O verbo deve ser transitivo direto ou transitivo direto indireto, tá? Ele não pode ser transitivo indireto apenas, ok? Essa é uma regra. Eu nunca vou poder passar a minha voz ativa para a voz passiva se o meu verbo for transitivo indireto, ou seja, se o meu verbo tiver preposição. Se você encontrar preposição, com certeza você vai ver que não dá para transpassar da voz ativa para a voz passiva, porque é uma regra das vozes verbais, é uma regrinha, tá? Como toda a nossa gramática tem regras, também essa terá. A lua ainda seduzia os namorados. Quem seduz, seduz algo ou alguém, certo? Se eu quiser transformar essa frase em sujeito paciente, os namorados eram seduzidos pela lua. Perceberam que os namorados se tornou o sujeito paciente, a lua se tornou agente da passiva, antes ela era um sujeito. Pronto, é só essa transformação, é só fazer essa troca. A sociedade devolve a confiança ao povo. A confiança ao povo é devolvida pela sociedade. Quem devolve, devolve alguma coisa. Então, isso aqui é para vocês perceberem como que eu faço a transposição da voz ativa para a voz passiva. Eu troco os objetos e os sujeitos. Se necessitar de fazer uma concordância verbal nos verbos a qual eu estou praticando a transposição, eu vou fazer a minha concordância verbal. Percebam que seduzia se transformou em seduzidos, que devolve se transformou em devolvida. Então, isso é o quê? Uma concordância. Porque a partir do momento que eu vou transformar a minha frase, ela vai conter o mesmo sentido? Vai. Só que aí eu tenho que concordar as palavras entre si, certo? Vozes verbais indicam a relação entre o sujeito e a ação expressa pelo verbo. A ação é praticada pelo sujeito, a mãe penteou o menino, como já foi falado. A ação é sofrida pelo sujeito. Aqui é a mesma frase, eu coloquei nas 3 formas verbais para vocês entenderem como é que eu passo cada uma delas, tá? A mãe penteou o menino, voz ativa, praticou a ação. A ação é sofrida pelo sujeito. O menino foi penteado pela mãe, voz passiva. Agora ele está recebendo a ação, ela não está praticando a ação. O menino está recebendo a ação que a mãe está penteando ele. O sujeito ao mesmo tempo pratica e sofre, o menino penteou-se. Tá? Então, é só para vocês verem na mesma frase, ela sendo as 3 formas verbais que nós estamos estudando nesse momento. Vamos lá, o verbo se, verbo mais o se. Quando o se é pronome apassivador, o verbo concorda com o sujeito, quem está na frase. Alugaram-se alguns caminhões. Alguns caminhões foram alugados. Quando o se é índice de indeterminação do sujeito, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Como assim? Gente, esse se, ele tem que concordar com o sujeito, tá certo? Se o sujeito está no plural, o verbo também tem que estar no plural. Isso aí se chama concordância verbal, tá? Nesse caso, o sujeito tem que estar no plural porque ele está falando dos caminhões, certo? Já quando ele está no índice de indeterminação, é o pronome apassivador, que tem que concordar com o sujeito. O sujeito está no plural, o verbo está no plural. Se o sujeito está no singular, o verbo também vai estar no singular, certo? Quando ele é um índice de indeterminação, é quando o sujeito não aparece, tá? Precisou-se de bons esforços. Quem precisou? O sujeito aí não está aparecendo. Então, ele vai concordar com o sujeito, no caso, ele, certo? No caso, ele, ok? Então, nesse caso aí, ele vai concordar com o sujeito oculto. Ele precisou, e sempre ele vai concordar na terceira pessoa do singular. Percebam, ó, ele, ou do singular ou do plural, tá? Ele sempre vai concordar com a pessoa do singular ou do plural.
ele, eles, quando for índice de indeterminação. Quando for a pronome passivador, ele vai concordar com o sujeito que vai aparecer na frase, como eu acabei de citar, plural, singular, tá? O número, certo, do verbo vai concordar com o sujeito, de acordo com como o sujeito estiver. O índice de indeterminação do sujeito. Precisa-se de operários. Perceba, ó, ele precisa de operários. Tá concordando com o pronome ele no singular. Nesta cidade morre-se de tédio. Nunca se é totalmente feliz. O pronome se indica uma indeterminação do sujeito. Quando se liga a verbos transitivos indiretos, verbos intransitivos e verbos de ligação. O sujeito é indeterminado. Porque nessas ocasiões não se admite a voz passiva, como eu já falei anteriormente. Quando for o objeto e o transitivo for indireto, não terá a transposição para a voz passiva, certo? O verbo com índice de indeterminação do sujeito, o verbo fica obrigatoriamente na terceira pessoa do singular. Exatamente, que é o que vai aparecer muito, gente, na voz reflexiva, tá? Vai aparecer muito na voz reflexiva esse se de indeterminação do sujeito. Então, como eu falei para vocês, ele sempre vai concordar com o pronome ele ou eles. Ele precisa, eles trabalham-se, vivem-se, tá? Então, ele sempre vai vir concordando com ele ou com eles. Depende da conjugação do verbo, a concordância do verbo. Tá certo? Então, assim, nossa aula de hoje foi sobre vozes verbais. Vamos agora comentar mais ainda na aula remota, na aula online, tirar dúvidas, para que a gente possa exercitar e fazer nossas atividades. Até a próxima!